Meus irmãos, a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 17, e vamos ler os versículos 1 até 5. Ou ainda também o versículo 6. Gênesis 17, 1 a 6. Hoje é fácil de encontrar porque Gênesis é o primeiro livro, não é? Diz assim a palavra do Senhor. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu concerto é e serás o pai de uma multidão de nações. E se chamará o teu nome, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai amado, nós queremos glorificar o teu nome, pela tua presença aqui, porque estamos reunidos em nome de Jesus e já sentimos a presença doce e suave do seu Espírito visitando os nossos corações. Te louvamos também, ó Pai, pela leitura da tua palavra, porque sempre, sempre ela é maravilhosa aos nossos corações. E te pedimos, Senhor, que o teu Espírito aqui, esta manhã, possa ainda falar com cada um de nós pela tua palavra. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. É interessante, irmãos, que entre a chamada, o momento na vida de Abraão, em que o Senhor chamou Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Entre esse momento em que Abraão tinha 75 anos e este momento que nós lemos em que Abraão tinha 99, decorreram quase um quarto de século, 24 anos. 75 para 99 são exatamente 24 anos. E durante esse período foram 24 anos de convivência em que o Senhor tolerou algumas falhas, bastantes falhas na vida de Abraão e que eram devidas ao desconhecimento de Abraão. Abraão não conhecia a Deus como poderia ou deveria conhecê-lo, como o Deus Todo-Poderoso. E é interessante, irmãos, porque nós vemos aqui que o Senhor, ele apresenta-se, 24 anos depois, ele apresenta-se a Abraão e ele diz assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vamos ver algumas dessas falhas que houve na vida de Abraão, porque essas falhas, aquilo que aconteceu com Abraão, acontece também conosco. O Senhor ama-nos, o Senhor deseja salvar-nos, o Senhor fez tudo para que nós possamos ter acesso a uma eterna salvação. Nós abrimos o nosso coração
nós experimentamos a bênção da salvação, nós começamos a viver e a sentir a presença de Deus, mas na nossa vida continua a haver assim algumas falhazinhas e que são resultantes deste aspecto, de nós não conhecermos a Deus como aquele que é o Todo-Poderoso. E nós vamos ver, irmãos, por exemplo, no capítulo 13, foi uma falha de Abraão. Nós podemos dizer assim, Abraão leva Ló consigo, não é? Quando Abraão, no capítulo 12, deixou a sua casa, a sua parentela, é curioso, porque Ló, o que é que ele era em relação a Abraão? Era seu sobrinho. O Senhor tinha dito assim, deixa a tua parentela. Mas ele levou Ló com ele. E é interessante, porque isso aconteceu, ele levou Ló consigo, até que houve um dia, houve um momento no capítulo 13 em que ele reconheceu que não era possível continuarem a caminhar juntos. Tinha que haver uma separação. E os irmãos sabem que isso acontece muitas vezes na nossa vida. O Senhor chama-nos para uma vida nova, nós abandonamos muitas coisas para trás, mas há muitos problemas que nós carregamos connosco. Não é? Até que há um momento na nossa vida em que nós reconhecemos que não há condições, há coisas na nossa vida que têm que ficar para trás se nós queremos experimentar e conhecer o Deus que é o Deus Todo-Poderoso. E é interessante, irmãos, porque no versículo 13:7, os irmãos leiam comigo, diz assim, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não é? Abraão, houve um momento em que ele reconheceu. Que tristeza, contenda entre pastores. Isto até tem uma lição espiritual para a igreja. Não é? Os irmãos, imaginem se os irmãos tinham que assistir a uma guerra aqui entre mim e o pastor Samuel. Não é? Uma guerra surda, sem palavras. Afinal, qual de nós é que é mais pastor? Bem, se fosse a responder a isso, era ele, não é? Mas, irmãos, muitas vezes nós sentimos a chamada do Senhor, avançamos, mas trazemos connosco um espírito de competição, de concorrência, de domínio, que não pode existir na casa do Senhor. Porque afinal nós somos irmãos, não é o que Abraão diz? Irmãos, e há coisas que nós temos que deixar para trás, mas deixar para trás. Não há coisa mais triste do que vermos esse espírito, que é o espírito do mundo, que é aquilo que nós encontramos na sociedade, não é? Diz-se que a concorrência, não é? Que é salutar. Os irmãos vejam os valores deste mundo, não é? A Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas no mundo é diferente. Quanto é que eu posso receber dando o mínimo? Não é? Irmãos, houve um dia na vida de Abraão que ele teve que reconhecer. E ele tinha que se desfazer daquela ligação. Ele tinha que se separar. E é interessante que foi com prejuízo de Abraão. Mesmo naquele momento de dor, de separação, de ruptura, ele perdeu, porque os irmãos reparem que não havia em Abraão um espírito de competição. No versículo 9 diz assim, não está toda a terra diante de ti, diz ele a Ló. Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E agora os irmãos reparem, levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, e era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. E Abraão ficou com a parte difícil, com a parte dura, com a montanha, não é? Irmãos, Ló, ele escolheu a melhor parte.
Porque era exatamente este espírito de competição, de obter o máximo. E é esse um dos erros iniciais de Abraão. Abraão, ele levou consigo Ló e o Senhor tolerou, não é? O Senhor tolerou, o Senhor foi paciente, o Senhor deixou que ele chegasse a uma situação em que ele foi obrigado a reconhecer que não podiam continuar. Como o nosso Deus e Pai é um Deus paciente, não é? 24 anos o Senhor tolerou muitas coisas na vida de Abraão, não é? 24 anos é muito tempo, não é, irmãos? Quantos anos é que tu tens? 19? 19 anos. Não chega toda a tua vida. Já reparaste? Ainda faltam mais 5 anos. Mais uma de eternidade na função pública. Não é? É muito tempo, irmãos. Como Deus é bom, como Deus é benigno e paciente conosco. Outro erro, irmãos. Abraão preferiu os seus próprios argumentos para enfrentar os príncipes do Egito do que recorrer ao Senhor. No capítulo 12, nós vemos, irmãos, que há um momento em que Abraão desce ao Egito. E Sarai era uma mulher bela. E o que é que aconteceu, irmãos? Ele vai ao Egito e ele diz assim, a minha mulher é bonita, eles vão ver a minha mulher, vão desejar a minha mulher, vão me matar para ficar com ela. Não é? E ele disse assim, chegou junto de Sarai e disse assim, Sarai, nós vamos aqui combinar uma coisa, enquanto estivermos no Egito, tu não vais ser a minha esposa, tu vais ser a minha irmã. Porque assim, para te conseguirem ter, eles vão ser bons para mim. Irmãos, que argumentação estranha, não é? Até hoje fere a nossa sensibilidade numa sociedade assim um bocadinho mais avançada, de mais respeito pela mulher, não é? Nós até ficamos impressionados. Que coisa, irmãos! Ele não conseguiu confiar no Senhor, ele não conseguiu confiar no Senhor, não conseguiu ter a coragem de dizer, de assumir que tinha um compromisso com aquela mulher. Isto também, irmãos, traz uma lição muito profunda à nossa vida. Porque se a mulher representa na palavra de Deus a igreja, irmãos, há muito crente que não tem coragem de revelar a este mundo que tem um compromisso com a igreja, que é parte da igreja, que pertence a Jesus, que não é deste mundo. Porquê? Porque o Senhor Jesus, ele preveniu. Ele disse assim, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Não é? E então, irmãos, há muito crente. De vez em quando eu cruzo-me assim com alguns crentes que são assim, não é? Ninguém sabe que eles são crentes, não é? Eles até falam da fé, até dizem que gostam de Jesus, mas eles não conseguem dizer que têm um compromisso, não é? Estão comprometidos, porque eles têm medo de sofrer as consequências disso. Porquê? O Senhor Jesus, ele disse claramente, não é? Se me rejeitaram a mim, também rejeitarão a vocês. No mundo tereis aflições, mas o Senhor Jesus também disse assim, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, nós podemos ser rejeitados neste mundo, nós podemos ser odiados, podemos ser preteridos, podemos ser esquecidos, mas nós sabemos que estamos a servir um Deus Todo-Poderoso e o nosso compromisso é, em primeiro lugar, com a eternidade, com a nossa salvação, com aquele que morreu por nós. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, mas esse amor é que move todas as coisas no nosso coração. Abraão, ele não conseguiu, se não fosse uma intervenção do Senhor, tinha havido um problema sério lá no Egito. Mas o Senhor assustou os irmãos, vejam,
Versículo 17 do capítulo 12. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas em sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão, para que ele não tocasse nela. Não é? E versículo 18. Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Que situação estranha, não é, irmãos? Outro erro de Abraão. Ele não foi capaz de confiar no Senhor. Ele preferiu os seus próprios argumentos para enfrentar os príncipes do Egito. Porquê? E a resposta é esta: porque ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tinha poder para dar vitória em qualquer situação. Amém? Outro erro, outra falha, ele reclamou da demora, do cumprimento da promessa. Os irmãos lembram-se que o Senhor prometeu-lhe, quando o chamou, que ele iria ter uma descendência. Ele chegou aos 99 anos e ele ainda não tinha. Isaac ainda não tinha nascido, o filho da promessa ainda não tinha nascido. E no versículo 15, os versículos 2 e 3, irmãos, nós vemos Abraão fazer uma oração que nós fazemos muitas vezes e que eu acho que é das orações que mais entristece o coração de um Deus que é um Pai de amor. Nós lemos assim 15:2. Então disse a Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então os irmãos reparem, ele está a reclamar, ele não está a clamar, ele está a reclamar. E reclamar não é clamar duas vezes, não é? Reclamar é a gente queixar-se porque nós achamos que Deus está atrasado, que nós achamos que Deus demora muito. E essa é curioso, irmãos, porque essa é uma mentalidade muito característica da religião. A religião apresenta-nos um Deus quase como que um Deus mau, um Deus que nega a bênção, não é? Um Deus que não tem prazer em abençoar, um Deus de quem a muito custo nós temos que arrancar as bênçãos para alcançar a bênção, não é? Então temos que fazer muitos sacrifícios, temos que fazer... Irmãos, a Bíblia revela-nos um Deus exatamente ao contrário. O Deus Todo-Poderoso é o Deus que nos ama. É o Deus que diz assim no profeta Isaías: acaso não tenho eu os meus braços estendidos para que não possa abençoar? Irmãos, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que nos deu o seu Filho Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, esse Deus, ele tem os seus braços estendidos, cheios de bênçãos para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, ele, como não conhecia o Deus Todo-Poderoso, ele reclama dele. Não é? Senhor, afinal estou aqui, os anos passaram, 24 anos, não é? Já podia ter um filho de 19, não é? Mas tenho aqui um filho, não tenho nenhum filho, e o herdeiro vai ser o filho do meu servo. Ele a queixar-se. Irmãos, mas de facto, na palavra de Deus nós aprendemos a conhecer um Deus que nunca se atrasa. Nunca se atrasa, ele sabe. O tempo de Deus é o tempo certo. Amém? Mais um erro, irmãos. Abraão, ele aceitou a sugestão de sua esposa Sarai para ter um herdeiro. Deu-lhe a escrava e da escrava nasceu Ismael. Não é? Que erro, que erro. Um passo em falso de Abraão. E ainda hoje a descendência de Abraão está lá a sofrer com os descendentes de Ismael, ali no Médio Oriente. Os irmãos já repararam? Irmãos, nós lemos isso no capítulo 16, a história, não é? Agar é dada por Sara, por mulher a Abraão, dele nasceu aquele que depois teria que ser rejeitado, porque o filho da escrava não ia herdar com o filho da livre. E isso aconteceu também. E é nesse momento, irmãos, é depois de, os irmãos reparem, ao longo de 24 anos, eu acho que se fosse eu ao Senhor Deus,
eu ao fim dos primeiros 12 já tinha desistido de Abraão, tinha escolhido o outro. O que é que os irmãos acham? Graças a Deus, irmãos, Deus é paciente, é longânimo. E durante 24 anos Ele tolerou muitas coisas, muitas pequenas falhas, muitos lapsos, muitas coisas. Porquê? Porque Abraão não conhecia o Deus Todo-Poderoso. E é dentro desse contexto, irmãos, que o Senhor, chegamos ao capítulo 17 e nós lemos o capítulo 17. O Senhor falar com Abraão e o Senhor diz assim: Abraão, o que tu precisas é de me conhecer como o Deus Todo-Poderoso. Não é? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, chegou o momento, mais um ano, Isaque ia nascer. O Senhor ia cumprir. Mas o Senhor só iria cumprir a sua promessa quando Abraão conhecesse Deus como o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, há bênçãos, há experiências, há vitórias que o Senhor quer conceder à sua igreja quando a igreja aprende a conhecer Deus como Deus que tem todo o poder para nos dar todas as vitórias, para resolver todos os nossos problemas, para operar cura, para operar maravilhas, para dar vitória nos lares, para operar salvação nos nossos familiares. Nós temos bênçãos que só vamos alcançar, que estão preparadas, Deus tem para nós nos seus braços estendidos, e nós só os vamos alcançar quando nós experimentamos e aprendemos a conhecer o Deus Todo-Poderoso. Amém? E por isso, irmãos, chegamos ao capítulo 17 e o Senhor diz assim: sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Amém? E depois o Senhor fala com Abraão aquilo que Ele quer falar hoje com cada um de nós, com cada um daqueles que também quer conhecer Deus como o Deus Todo-Poderoso. Como é que nós podemos conhecer o Deus Todo-Poderoso? E o Senhor diz assim: para conhecermos o Deus Todo-Poderoso, duas coisas. Os irmãos, ajudem-me. O que é que Abraão? Eu gostava que os irmãos lessem mesmo. O que é que diz? Final do versículo 1. Duas coisas. Primeira, anda na minha presença. E a segunda, mais difícil ainda, ser perfeito. Que dificuldade, irmãos. Não é? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, o que é que significa andar na presença do Senhor? Há coisas que nós fazemos, por exemplo, as crianças, há coisas que se o pai ou a mãe estiverem presentes, eles não fazem. Todos nós sabemos isso. Até as crianças sabem o que é que devem e não devem fazer na presença dos pais. Não é assim? Ela nem olha para mim, que é a única criança que está aqui. Não é? Irmãos, o nosso problema é que diante de Deus nós estamos sempre. Se eu fosse perguntar aos irmãos uma definição de ética, o que é que os irmãos diriam? O que é ética? Alguém um dia definiu a ética como o nosso comportamento, aquilo que nós fazemos quando sabemos que estamos a ser observados, não é? Aquilo que nós fazemos quando ninguém nos vê chama-se caráter, não é? É só nós e Deus. Nós entendemos, irmãos, andar na presença do Senhor, nós podemos dizer assim, só pelo poder do sangue de Jesus. Porque só o poder do sangue de Jesus é que transforma. Aliás, quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós estamos no primeiro livro da Bíblia, mas quando nós chegamos ao Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensina claramente nas epístolas que o propósito do Espírito Santo
da ação de Deus na nossa vida é transformar-nos à imagem da semelhança de Cristo. Quanto mais nós vivemos na presença do Senhor, quanto mais nós clamamos pelo sangue de Jesus, em Hebreus nós lemos que é pelo sangue de Jesus que nós entramos à presença do Pai. Então, irmãos, é uma vida vivida sempre com esta consciência de que o Pai está a ver-nos. Irmãos, e se nós queremos conhecer o Deus Todo-Poderoso, nós precisamos de viver assim, na presença do Pai a cada instante. Tudo o que nós falamos, tudo o que nós fazemos, todas as nossas escolhas, os nossos sentimentos, eles poderem ser observados pelo Pai. O Pai possa olhar para a nossa vida e o Pai possa ver em nós o Filho. Porque a ação do Espírito Santo é exatamente esta, é transformar-nos, mudar o nosso caráter e deixar que a nossa vida seja transformada, e quanto mais nós deixarmos essa ação do Espírito Santo, quanto mais liberdade nós dermos ao Espírito Santo na nossa vida, mais semelhantes ao Filho nós vamos sendo tornados. Nós podemos entender isto. Deus quer transformar-nos para nós sermos semelhantes a Jesus. Como era Jesus? Humilde. Nós somos humildes? Como era Jesus? Cheio de amor para com os necessitados. Como era Jesus? Movido de íntima compaixão quando ele viu aquela multidão e ele viu que eram como ovelhas sem pastor. Ele, movido de íntima compaixão, ele começou a ensinar tantas coisas. E às vezes nós conseguimos ver as multidões necessitadas, carentes, a caminhar para uma condenação eterna. E somos incapazes, nós que conhecemos a verdade, somos incapazes de falar de Jesus, de proclamar a salvação. Irmãos, mas que, por isso o apóstolo ele diz assim, que haja em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, é curioso, porque nós queremos salvação. Um dia o Senhor chamou-nos e nós avançamos, entregamos-nos a Ele de coração porque nós queremos salvação. Mas muitas vezes não queremos que Ele nos transforme, que Ele nos mude. Nós queremos levá-lo logo connosco. E o Senhor pacientemente Ele espera que nós possamos reconhecer que não é compatível. Para nós experimentarmos, conhecermos o Deus Todo-Poderoso, nós precisamos de deixar que Ele nos transforme, que Ele nos mude. Amém? Andar na minha presença. E ser perfeito, irmãos, como é que nós podemos ser perfeitos? Quem é que está aqui que é perfeito? Levanta o braço. Pastor Samuel, graças a Deus ninguém levantou. Não é? Porque nós sabemos que nós estamos no mesmo percurso de Abraão, não é? Irmãos, mas ser perfeito é obedecer em todas as coisas ao Senhor. Por isso nós consultamos, nós queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Amém? Então, os irmãos, reparem, andar na presença do Senhor só pelo poder do sangue de Jesus que nos purifica, para que o Pai possa olhar para nós e ver em nós o Filho. E ser perfeito é só sendo dirigido pelo Espírito Santo, é que nós vamos alcançar. Se obedecermos ao Senhor em todas as coisas, se cumprirmos em tudo a sua vontade, irmãos, nós temos, e essas são as duas características, é o poder do sangue de Jesus, se nós vimos, irmãos, como o Senhor tem agido, como o Senhor tem realizado a sua obra no nosso meio, e estas duas componentes estão sempre presentes. O poder do sangue de Jesus nos torna iguais ao Filho. O Pai olha para nós e Ele vê em nós o quê? As nossas falhas, o nosso pecado? Não, Ele vê em nós a marca do Filho, não é? Louvado seja o nome do Senhor. E a direção do Espírito Santo. Por isso, irmãos, o Senhor diz assim, Abraão, tu queres me conhecer como o Deus Todo-Poderoso? Nós queremos conhecer o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, é pelo sangue de Jesus que nós podemos andar na sua presença e é obedecendo à sua vontade, sendo dirigidos pelo Espírito Santo, irmãos, que o Senhor nos vai abençoar
em todas as coisas. Irmãos, e quando se conhece o Deus Todo-Poderoso, se Ele é o Todo-Poderoso, nós não vamos ter falta de nada, porque Ele tem todo o poder. Nós vamos alcançar todas as vitórias. Nenhuma das bênçãos que Deus na eternidade preparou para a nossa vida vai deixar de ser alcançada e experimentada por nós. Louvado seja o seu nome. E mais ainda, como resultado, irmãos, o que é que o Senhor fez naquele dia? Mudou o nome. Mudar o nome tem exatamente com esta transformação, não é? Mudar o nome. Abrão significa pai de altura, ou pai em altura. Aquele que conheceu, não é? A Deus, as coisas altas. Pai de altura. Para pai Abraão. Só mais uma letrazinha, não é? Abraão é pai de uma multidão. Irmãos, e isto significa o seguinte, se o Senhor nos transformar, se o Senhor mudar o nosso caráter, se nós deixarmos, se nós dermos liberdade ao Espírito para que a nossa vida seja o nosso caráter, a nossa maneira de pensar, de agir, de falar, deixarmos que o Senhor nos transforme à imagem do Filho, nós podemos ter a certeza de que multidões e multidões vão conhecer o Evangelho e experimentar a salvação, e o Senhor vai nos usar dessa maneira, de uma maneira tão maravilhosa. Amém? Então, irmãos, foi isso que o Senhor fez a Abraão. Mudou o nome. Da mesma maneira, porque o nome está muito associado, não é? Muito associado à natureza. Os nomes no Velho Testamento e em toda a Bíblia, não é? Tinham sempre um significado, não é? Isaac, chama-se Isaac porque Isaac significa riso. E quando Sara concebeu, ela riu. Não é? Então, e por aí fora, o nome está sempre ligado. Jacó, suplantador, não é? E de facto ele sempre procurou, sempre lutou pela bênção, disposto. Então o nome sempre tem a característica, é uma representação da natureza humana. E irmãos, hoje não é assim, não é? Hoje não é assim. Mas o Senhor quer mudar não o nosso nome no bilhete de identidade. O Senhor quer mudar o nosso caráter, a nossa maneira de ser. E é interessante, irmãos, porque no dia em que nós nos entregamos a Jesus e nascemos de novo, nós começamos a experimentar uma nova vida. É um momento, é um ato, não é? O novo nascimento, o nascimento é um ato, é um momento. E eu não sei se todos nós temos consciência desse momento em que nós nascemos de novo. Eu queria fazer uma pergunta a esta menina que está aqui. Posso? Quando é que nasceste? Quando é que fazes anos? 24 de... Ou tu, está quase, não é? De que ano? Não ouvi. 24 de outubro de 2011? Eu acho que não, acho que foi 24 de outubro de 2012. Ou foi 2011? Tu lembras-te? Não te lembras quando nasceste? Não te lembras quando nasceste? Irmão, na nossa vida espiritual também é um pouco assim, não é? Às vezes nós nascemos de novo e nós nem temos bem consciência. A consciência do nosso nascimento, do momento em que nós... Às vezes vem mais tarde, não é? Vem mais tarde. É assim com ela, é assim conosco na nossa vida espiritual. Mas é um momento. Agora, irmãs, ela está grandinha já, não é? Ela está grandinha, tem 9 anos, está grandinha, vai fazer 9, não é? Vai fazer 9 anos, está grandinha. Mas está a continuar a crescer, não está? É a transformação. Uma coisa é o novo nascimento, outra coisa é a nossa conversão, a nossa transformação, até, diz o apóstolo Paulo, atingirmos a estatura de varão perfeito, à semelhança de Cristo. Quando nós somos iguaizinhos a Cristo, irmãos, já chama-nos para a glória. Entendemos, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Aliás, só na glória é que nós vamos ser mesmo totalmente transformados. Estamos sempre nesse processo. Amém? Irmãos,
a palavra do Senhor para cada um de nós. Este Deus tão maravilhoso, que pacientemente tem tolerado tantas coisas na nossa vida. Esse Deus, Ele hoje quer dizer assim: meu filho, minha filha, tu queres me conhecer como o Deus de todo o poder? Queres experimentar todas as bênçãos que eu tenho para ti? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Irmãos, isso muda todo o nosso viver. Isso é perfeito. Obedece, atende. E nós vamos alcançar grandes bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor.